Se assim como eu, na virada dos anos 2000, você foi um adolescente, um pré-adolescente, você vai saber muito bem do que eu tô falando. Quem é muito mais novo ou quem é muito mais velho, talvez tenha uma dificuldade de entender, mas vamos lá. No final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, chegou no mercado principalmente cinematográfico, duas franquias muito rentáveis: O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Tão sensacionais que não raro, algumas vezes, as pessoas confundiam um com o outro. Principalmente porque essas duas franquias também eram frutos de livros, de longos livros, inclusive. E ambos tratam de ambientes mágicos, de terras mitológicas, de heróis e de vilões muito emblemáticos. Todos com requintes de fantasia, tanto que não era raro as pessoas dizerem assim: "Você já assistiu Harry Potter?" E alguém do outro lado responder: "Ah, sim, aquele que é parecido com o Senhor dos Anéis, não é?" E vice-versa. Mas aqui a gente tá para dizer que existem muitas diferenças entre o Senhor dos Anéis e Harry Potter. E que o Senhor dos Anéis, confirmando o que muitas pessoas acreditam, ele é mais difícil de ser lido do que o Harry Potter. Sim, isso não é uma hipótese, não. O Senhor dos Anéis é realmente muito mais difícil de ser lido. E no fundo a explicação é muito clara e óbvia. E dá até para resumir em uma palavra. É claro que essa palavra é o Tolkien. Ele é o responsável. Mais nada, para a gente falar de Harry Potter e O Senhor dos Anéis aqui, a gente tem que sumarizar as duas obras, porque elas são muito diferentes. O que aconteceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi que por conta da febre que Harry Potter foi, associado com os filmes que foram feitos em seguida, juntamente com os filmes que foram feitos do Senhor dos Anéis, acabou havendo essa confusão de que as obras são similares, mas elas são temporalmente e até filosoficamente muito diferentes. Vamos tentar falar do Harry Potter primeiro. Harry Potter foi publicado, o primeiro livro foi publicado em 1997. E os seus dois livros seguintes, são 7 no total, os dois seguintes foram nos anos seguintes, 98 e 99. No ano 2000, precisamente, de 2000 para 2001, o primeiro filme foi adaptado para o cinema, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi um fenômeno de bilheterias. Porém, nessa mesma época, acredito que em 1999, O Senhor dos Anéis ganhava o seu primeiro filme, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. E daí vem a semelhança que muitas pessoas acreditam estar vendo, mas se trata de uma mera ilusão, porque no mercado literário, O Senhor dos Anéis já existia há muito, muito, muito mais tempo. Aqui a gente precisa dizer que o autor, que é a pessoa que nós mais vamos focar aqui, pelo menos nesse vídeo, para tentar exemplificar o porquê de toda essa diferença, o John Ronald Tolkien, ele começou a escrever o que seria o universo do Senhor dos Anéis em 1937. E foi uma tarefa longa, muito longa, que durou pelo menos, falando só do Senhor dos Anéis, que durou pelo menos até 1949. Ou seja, foram 12 anos de concepção de personagens, de histórias e de enredos. E por que eu falo pelo menos até 1949? Porque a publicação, de fato, do Senhor dos Anéis foi em 1954. Isso na Inglaterra. Aqui no Brasil ele vai chegar bastante tempo depois, em 1974, quando a trilogia, vamos chamar assim, esses 3 primeiros livros, eles nem tinham os títulos que a gente conhece, que é A Sociedade do Anel, As Duas Torres
e, por fim, O Retorno do Rei. Os títulos nem eram esses, os subtítulos, aliás. Esses vieram um pouco depois, mais ou menos na década de 80. Mas daí, falar do Senhor dos Anéis é falar do seu autor, como a gente está falando aqui, do John Ronald Tolkien. Ele, ao contrário da autora do Harry Potter, a Joanne Rowling, o Tolkien, ele era um linguista. Ele era um linguista e ele conhecia muito das mitologias religiosas e mitologias nórdicas da Europa. E isso, sem dúvida, tem uma participação muito grande nas histórias que ele criou. E olha que não foram poucas. O Senhor dos Anéis, se a gente for sumarizar aqui, ele é, na realidade, um reunido de muitas histórias que aparecem nos outros livros do autor. Que aqui a gente pode colocar, por exemplo, O Hobbit, que é o primeiro livro, vamos dizer assim, oficialmente do Tolkien, que é como se fosse um prelúdio ao Senhor dos Anéis. E aqui eu posso dizer pessoalmente que eu considero como sendo uma obra literária até mais divertida do que O Senhor dos Anéis. E isso reflete também a época em que foi escrito e também o público para quem o Hobbit foi escrito. Muitas pessoas dizem, o próprio autor dizia, que ele escreveu o Hobbit para seus filhos, que na época eram pequenos, como se fosse uma história de ninar mesmo. E quem tiver a possibilidade de colocar as mãos no livro do Hobbit e depois ler O Senhor dos Anéis, vai ver a imensa diferença que existe entre eles. Mas tudo bem, isso aqui vai ficar para um outro vídeo, tá certo? Falando especificamente do Senhor dos Anéis e Harry Potter, quem pôde ler essas duas obras, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa, eu realmente li as duas histórias principais, os 7 volumes do Harry Potter e o Senhor dos Anéis. E a diferença que você nota na dificuldade de leitura, na dificuldade de interpretação, é muito nítido. Harry Potter, você pode simplesmente sentar no seu sofá e ler enquanto come um doce, enquanto chupa uma bala, esse tipo de coisa. O Senhor dos Anéis já não é bem por aí. Você vai ter que prestar atenção em cada referência histórica, em cada referência de personagem, e não basta isso. Existem referências que o Tolkien coloca no Senhor dos Anéis que nesse próprio livro ele não dá explicação. Essas explicações você vai encontrar em outros livros, como o próprio Hobbit, como o Contos Inacabados, que é um livro fantástico, e talvez naquele que seja, nas palavras do Tolkien, o seu melhor livro, que é O Silmarillion, que é uma obra realmente muito mais densa, não tanto em volume físico, mas em informações. Infelizmente, o Silmarillion é um livro muito menos famoso que O Senhor dos Anéis, mas em termos de complexidade, eu sou capaz de apostar que ele de fato é muito mais rico. Mas vamos lá, não deixa eu me perder aqui no que eu estou dizendo. As razões do Senhor dos Anéis ser um livro muito mais difícil é a diferença entre os autores. Como eu vinha dizendo, o John Ronald Tolkien, ele era um linguista. Tá, tudo bem, mas você vai falar assim, tá certo, talvez ele estudasse 3 ou 4 línguas. O Tolkien, ele tinha um conhecimento profundo em 16 línguas. Sim, isso mesmo, 16 línguas. E na qual eu tive que fazer uma lista para lembrar de todas elas. Apenas a título de curiosidade. Vejam só. O Tolkien conhecia em nível profundo o grego antigo, latim, o gótico, islandês antigo, sueco, norueguês, dinamarquês, anglo-saxão, médio inglês, alemão, neerlandês, francês, espanhol, italiano, galês e finlandês. Isso sem contar as línguas que ele próprio inventou. É claro que a gente precisa colocar aqui que ele era um professor universitário muito reconhecido no seu ramo, um dos melhores do seu ramo, na verdade. E eu já vi reportagens de alguns professores linguistas que eles lamentavam pelo Tolkien ter essa vertente literária fantasiosa, porque eles diziam que o Tolkien perdeu muito tempo escrevendo histórias a respeito de elfos, de dragões, de fantasias,
ao invés de se preocupar um pouco mais com a sua carreira. Pois é, mas aqui abre uma contestação, né? Por onde andam esses professores linguistas, enquanto o Tolkien é esse gênio por trás do Senhor dos Anéis e de toda a Terra-média? Por outro lado, a Joanne Rowling, como autora, ela é um pouco mais modesta em termos de repertório. É claro que ela começou a escrever Harry Potter ainda muito jovem, mas a sua capacidade acadêmica era bastante inferior à do Tolkien, né? É preciso lembrar aqui que o primeiro Harry Potter ele é publicado quando Joanne Rowling tem 32 anos, ou seja, uma escritora relativamente jovem. E quem acompanhou os livros percebe nitidamente que existe uma curva de seriedade entre os seus livros, principalmente os 3 primeiros têm uma vertente e do quarto até o 7º segue totalmente outra vertente. Isso mostra também a maturidade que a Joanne Rowling foi tendo ao longo da sua experiência como escritora. E também aqui não existe nenhum problema de dizer que a própria autora diz que se sentiu bastante influenciada durante seu período de criação dentro das obras do Charles Dickens e do próprio Tolkien. Ou seja, é muito coerente você dizer que Harry Potter bebe das fontes do Senhor dos Anéis do que dizer que um é parecido em relação ao outro. Harry Potter teve influências do Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis não sofreu influência nenhuma de Harry Potter. Inclusive, cronologicamente, seria inviável isso acontecer. E também nós precisamos dizer aqui que o Senhor dos Anéis ele funciona mais ou menos como uma pedra fundamental no mundo da fantasia literária. Nós temos inúmeros livros famosos, que são literalmente derivados do mundo do Senhor dos Anéis. Talvez como o mais famoso aqui, nós podemos colocar as Crônicas de Gelo e Fogo, do R.R. Martin, onde ele mesmo diz que esse processo de similitude acontece. E quem leu vai saber isso. Eu próprio li as Crônicas de Gelo e Fogo somente para ver até que ponto um livro era semelhante ao outro. Nesse episódio nós não vamos falar de Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu posso dizer que realmente é nítida a semelhança. E continuando na nossa análise, de que forma que nós podemos colocar aqui que não existe um problema das pessoas quererem comparar o Harry Potter com o Senhor dos Anéis. Mas é preciso dizer que dentro da cronologia e mesmo da capacidade desses autores, essa discussão não cabe muito. Apenas cabe para quem não conhece a essência de cada obra e que público que ela buscava. É preciso dizer aqui também que ao contrário de Harry Potter, o Senhor dos Anéis ficou por muitos anos restrito unicamente ao ambiente literário, onde o próprio Tolkien ele era contra as adaptações cinematográficas de seus filmes. E é preciso dizer aqui que a venda desses direitos autorais, creio que na década de 70, foi feito, obviamente, por um aporte financeiro muito grande, mas também pela influência que os seus editores tiveram na época para com ele, porque afinal seria um ganho monetário para todo mundo, não só para o Tolkien. E daí, no final das contas, ele acabou sendo convencido de que seria uma boa ideia financeira vender os direitos do seu livro. E por fim, é interessante colocar aqui as palavras da própria Joanne Rowling a respeito disso. Porque ela, não poucas vezes, foi confrontada com esse tipo de questionamento. Se poderia a obra dela ser comparada com a gigantesca obra, não só do Senhor dos Anéis, mas dos outros livros também do Tolkien. E daí, não é nada mais honesto do que colocar aqui o que a própria autora diz a respeito disso, né? Então, vamos abrir aqui aspas para a própria Joanne Rowling falar a respeito da sua obra em comparação com O Senhor dos Anéis. Penso que, se deixarmos de lado o fato de que os livros falam de dragões,
Varinhas Mágicas e Magos, os livros de Harry Potter são muito diferentes, especialmente no tom. O Tolkien criou toda uma mitologia. Eu não penso que alguém possa dizer que eu tenha feito isso também. Bom, se a própria Joanne Rowling está falando isso, quem sou eu para contestar? E você, por algum tempo, achou que O Senhor dos Anéis e Harry Potter foram escritos no mesmo período? Leu as duas obras? Acha que existe alguma semelhança entre elas? Discorda totalmente do conteúdo desse vídeo? Ou concorda? Bom, dependendo de como for, eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aí nos comentários.